Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos ouvir uma história muito linda que Jesus nos contou sobre amor e perdão. Vocês estão prontos então? Vamos lá. Era uma vez um homem chamado Simão. Ele era um fariseu, um professor da Bíblia naquela época. Um dia, Simão convidou Jesus para jantar na sua casa. Que legal, né? Ter Jesus como convidado! Simão preparou uma mesa cheia de coisas gostosas e sentou-se com Jesus e outros amigos. Mas sabe, Simão se esqueceu de algumas coisinhas muito importantes. Naquela época, quando alguém chegava em nossa casa, era costume dar um beijinho de boas-vindas, lavar os pés da pessoa, que ficavam sujos de poeira da estrada, e passar um óleo perfumado na cabeça dela. Era um jeito de dizer: que bom que você está aqui. Você é especial! Mas Simão não fez nada disso por Jesus. Ele estava tão ocupado que se esqueceu de mostrar esse carinho. Enquanto todos estavam comendo e conversando, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou na casa de Simão. Ninguém a tinha convidado. Ela era conhecida na cidade por ter feito muitas coisas erradas, muitos pecados. Pecados são como quando a gente desobedece o papai e a mamãe, ou quando a gente briga com um amigo e não pede desculpas. São coisas que deixam nosso coração triste e nos afastam de Deus. As pessoas na festa olharam para ela e começaram a cochichar. O que ela está fazendo aqui? Ela não deveria estar perto de Jesus. Eles achavam que, por ela ter errado tanto, não merecia estar ali. Mas a mulher não se importou com o que eles pensavam. Ela só tinha olhos para uma pessoa: Jesus. Ela se aproximou de Jesus por trás, quietinha, e começou a chorar. Suas lágrimas eram tantas que caíam e molhavam os pés de Jesus. Eram lágrimas de tristeza por tudo de errado que ela tinha feito. Mas também eram lágrimas de esperança, porque ela sentia que Jesus era diferente. Ela acreditava que ele podia ajudá-la. Então ela se ajoelhou. Com seus longos cabelos, ela começou a secar os pés de Jesus, que estavam molhados com as suas lágrimas. Depois, ela beijou os pés dele muitas vezes. Eram beijos de carinho, de respeito e de amor. Em seguida, ela abriu um frasco muito especial que carregava. Dentro havia um perfume caríssimo, chamado alabastro. Era um cheirinho maravilhoso! E ela derramou todo aquele perfume precioso nos pés de Jesus. O cheirinho bom se espalhou por toda a sala. Quando Simão, o dono da casa, viu aquilo, ficou chocado. Ele pensou com ele mesmo: se Jesus fosse mesmo um profeta de Deus, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele só via os erros da mulher, mas não via o coração dela. Mas Jesus, que sabe de tudo, até o que a gente pensa, sabia exatamente o que Simão estava pensando. Então, Jesus olhou para Simão e disse: Simão, quero te contar uma historinha. Posso? Simão respondeu: claro, mestre, pode contar. E Jesus começou. Existiam dois homens que deviam dinheiro para um amigo. Um deles devia muito dinheiro, tipo 500 moedas de prata. Uau! É bastante! O outro devia menos, só 50 moedas. Mas aconteceu que nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar a dívida. Sabe o que o amigo, o dono do dinheiro, fez? Ele foi tão bom, tão generoso, que perdoou a dívida dos dois. Ele disse: vocês não precisam mais me pagar nada! Agora, Simão, me diga, qual dos dois homens você acha que amou mais o amigo que perdoou a dívida? Simão pensou um pouquinho e respondeu: acho que foi aquele que devia mais dinheiro, porque a dívida dele era maior e ele foi perdoado de uma coisa enorme. E Jesus disse: você respondeu certinho, Simão. Então, Jesus olhou para a mulher, que ainda estava aos pés dele, e disse a Simão: Simão, você está vendo esta mulher? Eu entrei na sua casa, e você não me deu água para lavar os meus pés. Mas ela lavou meus pés com as lágrimas dela, e os secou com seus cabelos. Você não me deu um beijo de boas-vindas, mas desde que ela entrou, não parou de beijar os meus pés. Você não colocou óleo na minha cabeça, mas ela derramou um perfume caríssimo nos meus pés. Jesus continuou, com uma voz cheia de amor:
Por isso, eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela demonstrou um amor muito, muito grande. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Com essas palavras, Jesus estava ensinando uma lição incrível para Simão e para todos nós. A mulher sabia que tinha errado muito. Ela se sentia como se devesse 500 moedas, uma dívida gigante. E por entender o tamanho dos seus erros, ela também entendeu o tamanho do perdão e do amor de Jesus. E o coração dela se encheu de uma gratidão tão grande, tão imensa, que ela só queria demonstrar todo o seu amor por ele. Já Simão, ele achava que era uma pessoa boa, que não tinha muitos erros. Ele se via como o homem que devia só 50 moedas. Por isso, ele não sentia tanta necessidade do perdão e não demonstrou tanto amor. Depois de ensinar essa lição, Jesus olhou com muito carinho para a mulher e disse as palavras mais bonitas que ela poderia ouvir: os seus pecados estão perdoados. Uau! Imaginem a alegria no coração dela! Todo o peso, toda a tristeza foi embora! Ela estava livre. As outras pessoas na mesa ficaram surpresas e começaram a se perguntar: quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, olhando para a mulher, disse mais uma coisa: a sua fé te salvou. Vá em paz. Fé é acreditar em Jesus de todo o coração. Foi a fé e o amor daquela mulher que a salvaram. Ela saiu daquela casa uma pessoa nova, feliz e em paz. Que história linda! Não é, pessoal? Ela nos ensina que não importa o quanto a gente erre, se nos arrependemos de verdade e vamos até Jesus com um coração cheio de amor e fé, Ele sempre, sempre nos perdoa. O amor de Jesus é maior que qualquer erro. Ele não olha para as coisas erradas que fizemos no passado. Ele olha para o nosso coração e para o amor que temos por Ele. E Ele nos dá uma nova chance, cheia de paz e alegria. Então, sempre que você sentir que fez algo errado, lembre-se desta mulher.